Meus irmãos, graça e paz, boa noite, a paz do Senhor, amém, queridos? Depois vou pedir o pessoal da recepção para providenciar uma escolta aqui para o pessoal de Vila da Penha, que eu já ouvi um coro ali atrás que já estão de olho neles. Então os irmãos vão ter que tomar algumas medidas aí, né? Mas, meus irmãos, que bom a gente ter chegado até aqui. E hoje para mim um dia muito alegre, mas muito difícil ao mesmo tempo. E eu quero, no tempo que Deus aqui me permitir, eu vou tentar ser bem objetivo, a gente proclamar a palavra do Senhor. E já foi saudado aqui o pessoal de Vila da Penha que está aqui presente, mas eu também quero saudar o pessoal que está aí na internet aí, porque segundo o serviço de inteligência já nos passou que tem várias pessoas aí que estão nos assistindo, na verdade. Esse serviço ele não falha, ele é claro, preciso e conciso. Então eu quero saudar também a todos vocês, sem mais, porque se eu começar a falar muito, os irmãos já me conhecem, e só por precaução eu trouxe hoje 2 lenços, para que não possa haver nenhum tipo de falha, né? Se um falhar, o outro entra no circuito, entendeu, Paulo Roberto Espírito Santo? Irmão, por favor, me ajude, né, Rodrigo? E nós vamos juntos, em 20 minutinhos eu queria te convidar então a abrir a palavra do Senhor de pé, no livro de Atos, capítulo 10. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 23. Depois eu quero pedir aos irmãos, mantenha a Bíblia aberta ou a Bíblia ligada. Agora tem que ser assim, né? A Bíblia ligada aí também, quem puder, né? Para a glória do Senhor. Você que está em casa, se puder, pegue agora uma Bíblia de papel, né? Para você poder acompanhar também, então, as Sagradas Escrituras. E diz assim, então, a palavra do Senhor. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que lhe dirigia. Para ele dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com certo Simão curtidor, que tem a casa junto do mar, que te dirá o que deves fazer. Retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Eu vi o céu aberto e descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si do que seria aquela visão que tinha visto, eis que varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E passando Pedro naquela visão, disse-lhe: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro, foi junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse:
Sou eu quem procurais? Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com alguns irmãos a Jope. Pai, esta é a tua palavra. Sempre faz aquilo que te apraz. Fale conosco nessa noite em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. A mensagem do Evangelho começa então a tomar seus contornos. Em meio àquela velha aliança que não satisfazia plenamente aquilo que Deus estava exigindo, era uma aliança incompleta. Agora então o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo é imolado e é chegado um novo tempo, um novo pacto, uma nova aliança com todo o povo de Deus. E esta mensagem começa então a tomar um grande vulto ao ponto de, principalmente em locais como Jope, como toda aquela Galileia, toda aquela região, a gente começa a ver esse evangelho entrando e modificações chegando. Em Lida, Pedro começa a proclamar então a Cristo e a grande conversão. A gente vê a cura de Enéas, que isso impactou muito o povo. E na ressurreição de Dorcas, ocorrido em Jope, o povo todo se levanta falando: é chegado o novo tempo. Esse evangelho começa então a romper regiões, barreiras talvez intransponíveis, e há um novo marco, há um novo pacto e uma nova aliança. Por quê? Há um povo ali disposto a servir ao Senhor, trabalhar para o Senhor e viver uma vida onde esse evangelho, que é poder de Deus, e a palavra grega poder quer dizer dinamite. Esse evangelho que está entrando agora, arrebentando em todas essas regiões, tem gerado curas, maravilhas e sinais. Mas como que a gente consegue contemplar essa obra a qual Deus está fazendo? Meus irmãos, quando eu olho para as Sagradas Escrituras, eu percebo que para todo homem servir a Deus, andar com Deus, é preciso que ele esteja contemplando os detalhes do mover de Deus. Detalhes do mover de Deus. Das orientações. Quando olho então para o texto, especificamente dos versos 5 a 8, eu percebo o próprio anjo dando uma descrição que não tem o WhatsApp, não tem o Waze, não tem TomTom, não tem aplicativo na face da terra que vai ser tão preciso quanto a descrição que o texto dá. Olha o que o texto fala do detalhamento a qual este homem chamado Cornélio deveria enviar homens. A quem? Digo, qual o local? Jope. Qual é a pessoa? Simão. Qual é o sobrenome dele? Pedro. Nome, sobrenome, local. Amigo de quem? De Simão também. Mas qual é a profissão desse Simão? Curtidor. E o texto continua dizendo: qual é a localização? Uma casa junto ao mar. Sabe, Tuninho, eu fico imaginando que o pessoal hoje está tirando onda lá na Barra da Tijuca por morar numa cobertura. Simão Curtidor já estava numa cobertura de frente para o mar há muito tempo, meus irmãos. Há muito tempo que ele já estava contemplando essas maravilhas. E o anjo é preciso, dando com detalhamento toda a direção, então, que eles deveriam procurar esse homem chamado Pedro. E a gente começa a observar então que por intermédio desse detalhamento, o Senhor tem cuidado de cada um de nós com requinte de detalhes. Eu observo a minha chegada a esta igreja e estava me lembrando do dia em que eu aqui passei, que o pastor Carlos Elias fazia um apelo para aqueles que queriam se batizar, e meu filho vem à frente. Eu disse assim: eu não vou ficar aqui nessa igreja não. E após 3 meses eu estava pedindo a minha carta para aqui estar. E nesse momento que eu aqui estava pedindo a minha carta, eis que o meu trabalho me envia logo ali para Maceió para ficar 1 ano. E eu não entendi nada.
E aí, quando eu cheguei em Maceió, diz o pastor Tércio Ribeiro que eu cheguei no pior dia do ministério dele. E nós ombreamos, caminhamos juntos, e eu pude perceber que Deus vai detalhando tudo. E num sermão aqui domingo, pastor Carlos Elias, muito inspirado pelo Espírito Santo, ele vai pregar um sermão aqui, que ele pega slides de obras que estávamos fazendo lá em Alagoas. E aí a Márcia fala assim comigo: Anderson, o que você falou com o pastor Carlos? Eu falei: eu nada. Então, o serviço de informação lá da PIB de Maceió está funcionando. Enviaram para aqui um monte de coisa, e o pastor Carlos está falando aqui relatórios lá das comunidades aqui de Viçosa, Benedito Bentes, Ilha da Croa, de decisões, conversões, e que esse evangelho está chegando aí aos rincões aí alagoanos de uma forma interessante. Eu falei: glória a Deus nas maiores alturas. E quando aqui cheguei, meus irmãos, o pastor Carlos falou: varão Galileu, vem ombrear conosco. É chegada a hora da gente agora fazer uma grande empreitada, uma grande obra. Em todos os momentos eu percebi o detalhamento do que Deus vem tratando, do que Deus vem fazendo, até porque, como já foi dito no culto matinal, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Meus irmãos, você quer uma coisa mais insignificante do que um fio de cabelo? Eu, por exemplo, não dou valor nenhum, é só me observar. Há tempo que eu não venho dando valor a esse negócio chamado fio de cabelo. E antes de eu vir para aqui, eu tenho plena certeza que esse número está num processo regredindo de uma maneira assim estúpida e que não tem volta. Mas até nisso, eu percebo esse detalhamento de Deus, um Deus que nos conhece por dentro e por fora. Eu fico imaginando então a radiografia de Deus, quando Deus faz uma tomografia dentro da gente, Deus te conhece com requinte de detalhes todo o teu interior. E Deus também conhece com requinte de detalhes tudo aquilo que vai no seu exterior. Um Deus detalhista, um Deus que cuida de cada um de nós e nos orienta como fazer, que tipo fazer. Eu olho então para Deus instruindo a Moisés acerca da construção do templo. Irmãos, pare para observar o texto. Olha, Deus dá tamanho, forma de ligar uma coisa a outra, número de laçadas de cortina. Olha como é que Deus é detalhista. E Ele vem falando da madeira, Ele vem falando da pele dos animais, do tingimento, da cor, das especificidades de tudo quanto deveria ser feito. Como Deus é detalhista. E por vezes nós estamos levando uma vida onde a gente não consegue entender que nós estamos passando no raio-x de Deus, que Ele nos conhece por dentro e por fora e cuida de cada um de nós com requinte de detalhes. Tivemos agora o testemunho de uma cura, o Yahvé Rafá, o Deus que cura, o Deus que está preocupado com o que está ao teu redor, ao ponto dele falar: olhem para as aves do céu, observe os lírios do campo, não semeiam e nem fiam, e o vosso Pai Celestial cuida com todo detalhe disso tudo. Quanto mais a cada um de vós, homens de pouca fé. Irmãos, quando nós observamos o detalhamento, o cuidado de Deus, nós percebemos que a todo momento, a toda etapa, Deus é organizado em todos os detalhes, o Deus que tudo criou, o Deus que tudo sustenta, o Deus que dá os seus enquanto dormem, o Deus que passa conosco pelas águas e pelo fogo e fala: não vai te submergir, nem a chama arderá em ti. O Deus que tem um plano que não muda. Sim, um Deus que tem prazer em dar coisas boas aos seus filhos. Um Deus que, apesar da nossa infidelidade, Ele permanece fiel. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Amém. Como Deus tem cuidado de cada um de nós com requinte de detalhes, irmãos. A nossa ida ali para a Vida da Penha, eu não tenho dúvida dos detalhes, como Deus tem providenciado tudo. Eu não tenho dúvidas do detalhamento em cada etapa, em cada processo, de tudo quanto Deus conduziu. E isso nos dá uma plena convicção que o tempo aqui cessou, e eu vejo Deus fazendo coisas grandes, coisas tremendas. Agora, para a gente entender isso, irmãos, o que nos faz perder os detalhes da ação de Deus?
agitação. O povo hoje está muito agitado. O povo hoje está querendo muito, se mover de um lado para outro. Às vezes, meus irmãos, é um momento de quietude. É um momento da gente fazer aquele campo de observação, de ter a sensibilidade de perceber o que Deus está fazendo. Outra coisa que nos impede de contemplar o detalhamento de Deus é uma coisa chamada preconceito. E nós estamos carregados disso. A gente traz desde berço. Quantos preconceitos que nós temos, que são conceitos errados e que para mudar isso, como é difícil. E às vezes Deus quer falar conosco num detalhamento tal que os nossos preconceitos, assim como Pedro, que preconceito em relação aos gentios, que preconceito em relação a esse povo, que no tempo até dos macabeus, eles preferiam morrer do que comer um animal imundo. Muitos judeus preferiam nem sequer falar com um gentio, porque ele parecia que estava em pecado. E Pedro, carregado de preconceito, observe o texto, ele está na casa de um curtidor. O curtidor lidava com o quê? Com animais mortos. E isso era imundo. Mas para ficar num terraço, de frente para o mar, na casa do curtidor, não tem problema nenhum. Agora, para pregar o evangelho para o gentio, que problemão, não é possível. Como nós estamos carregados de preconceito, estamos perdendo o detalhamento do que Deus tem feito nas nossas vidas. E por último, uma coisa que impede muito a gente observar o detalhamento divino é uma coisa chamada incredulidade. É isso. A gente não tem a fé suficiente para observar o que Deus quer fazer. A gente sempre quer ter aquele tira-gosto espiritual. Sabe o que é isso? Deus me dá uma provinha, só para eu botar o pé. Mas fé você anda e o chão vem depois, meu irmão. Mas a gente sempre quer o tira-gosto de que aquilo é aquilo mesmo. Deus, só uma provinha, só um detalhezinho para eu ter assim, sabe? A gente sempre gosta disso. No segundo momento, eu olho para o texto e começo a ver então homens que serviram a Deus, honraram a Deus, caminharam com Deus, mas sempre dentro de uma visão a qual Deus os falava. Eu olho para a vida de Cornélio e olho a visão que Deus dá a ele, é um anjo. O anjo chama, comunica. Eu olho para a vida de Pedro. Pedro está lá no terraço, vai chegando o horário do almoço, irmãos, era meio-dia. E ele começa a orar, arrebatamento de sentidos. E nesse arrebatamento, o que ele tem? Uma visão. É a visão. É a visão que vai nos conduzir para onde Deus quer. E eu percebo nesse senso de visão um imediatismo do que precisa ser feito. Exatamente isso. Não há como a gente ter visão da obra de Deus sem um senso do que de imediato nós devemos fazer. Porque Deus só revela o que Ele quer quando Ele vê em nós a predisposição de falar, agora tu vai lá e faz, executa. Eu olho para a vida de Jeremias. Deus podia falar assim, Jeremias, olha o que eu vou fazer em Israel. O que Deus fala com Jeremias? Desce tu à casa do oleiro. Por que Deus não falou logo com ele? Depois que Jeremias desce, fica observando o oleiro, vaso, a Deus fala assim, agora tu entendeu? É isso que eu quero fazer com o meu povo. Esse é o meu sentimento. Como Deus prepara em cada um de nós com um senso de urgência. Eu olho para o texto e percebo que às 3 da tarde, então Cornélio recebe a visita do anjo, manda 2 criados e mais um soldado que devia ter ali um vigor, uma pujança enorme. Não sei se é a cavalo, não sei se de Uber, não sei se é de avião. Eu não sei que tipo de transporte fora feito. Uma coisa eu tenho certeza, no dia seguinte, meio-dia, irmãos, que horário impróprio, horário do almoço. Eis que os 3 varões estão chegando lá na casa de Simão. No dia seguinte, e distavam uma cidade de outra, de Cesareia até Jope, aproximadamente 56 quilômetros.
E eles conseguiram fazer isso de imediato. Quando a gente olha o senso de que Pedro toma conhecimento da coisa, no dia seguinte ele já parte novamente para Cesareia. Meus irmãos, que senso de urgência! Não há como a gente olhar a obra de Deus e ficarmos distraídos, perdendo tempo achando que Deus vai mudar. História de Balaque e Balaão. Deixa eu consultar Deus mais uma vezinha. Vai que de ontem para hoje Deus mude de ideia. Vai que eu ouço uma coisa diferente. Vai que eu não tenha mais o que falar com o Senhor. Então eu vou pegar minha Bíblia, porque aquela coisa chamada de caixinha de promessa não se usa mais. Alguns não sabem nem o que é isso, nem muitos internautas que estão conosco aqui nessa noite. Falar de caixinha de promessa, quer ver? Eu vou testar a sua idade. Meus irmãos, quantos aqui conhecem uma coisa chamada caixinha de promessa? Só para identificar, levante sua mão. Vocês estão velhos. Eu vou explicar para quem não sabe. Eu vou ter que investir um tempinho a mais. Irmão, é uma caixinha que ficava assim na mesinha central de uma sala. E tinha cor assim, amarelinho, rosa, azul clarinho. Só tom pastel. Tinha uns até diferenciados. E aí, aquele crente assim muito amoroso, para não chamar de preguiçoso, que não queria ler a Bíblia, antes de sair de casa, o que ele fazia? Deixa eu tirar uma promessa para ver o meu horóscopo do dia. Aí ele pegava aquilo e ele falava assim, isso tem que me alimentar até meia-noite, essa palavra. Aí no dia seguinte, antes de sair de casa, o que ele fazia? Embaralhava, botava lá no meio. Agora eu vou tirar o outro. Peraí, ontem foi um rosa, preferencialmente hoje um azul. Azul. E assim ele ia fazendo esse caminho. Os irmãos estão rindo ali atrás. Vocês fizeram muito isso, irmãos. Eu percebo um cheiro aqui de caixinha de promessa nos irmãos. Eu estou vendo isso nos olhos dos irmãos. E a gente olha para Deus e fala assim nessas distrações, será que Deus vai mudar? O que a gente fala? Senhor, fala comigo, aponta o dedo, abre um livro, vai para uma palavra. Irmãos, há um imediatismo. Há algo a ser feito, não perca a oportunidade, as prioridades que Deus coloca na sua vida, não dê desculpas esfarrapadas. Estava lembrando de Deus chamando Moisés, né? Moisés, eu vou te enviar, tá? Mas chegar lá eu vou dizer que eu vou em nome de quem? Tudo ele tinha um argumento, né? Diz que o grande eu sou, que negócio é esse de grande eu sou? E aí quando eu chegar ali, como é que vai ser esse negócio aí, Deus? Porque eu não sei falar com essa turma, não. Eu sou pesado de língua. E começa a dar desculpa, se esquivar. Toda visão que Deus dá requer urgência. E a visão no segundo momento, você olha para ela e você não entende o porquê. É assim mesmo. Você só sabe que precisa caminhar. Abraão, sai da tua parentela. Para onde? O que eu vou fazer lá? Mas os meus laços estão aqui em Campo Grande, a família mora em Campo Grande, temos vínculos em Campo Grande, temos raízes em Campo Grande. Sai da tua parentela, vai, liberta isso aí, vai caminhar. Inicialmente a gente não entende esse mover de Deus, o porquê que Deus faz assim conosco, essa visão parece que para nós não tem lógica, mas a gente não pode tentar achar lógica, como na visão de Pedro. Pedro olha para aquela visão, um vaso aberto, animais puros e impuros, qual é a lógica? Nenhuma. Meus irmãos, se eu sou Pedro, eu estou atormentado. Eu no lugar de Pedro, eu estava falando assim, Senhor, eu já ouvi falar de uma arca de Noé que flutuou. Mas de um dirigível, dessa forma, cheio de animais. Porque aquilo era um vaso que vinha do céu, cheio de bicho dentro, gente. Olha que coisa impressionante. Para imaginar a cena. E então esse homem fala assim, Senhor, eu não estou entendendo nada, que negócio é esse? E o texto vai dizer que inicialmente que ele duvidou. Até lá na frente que o texto vai apontar para cada um de nós, que ele não duvida mais. O verso 20 vem dizendo, e como ele, não duvidando, porque eu os enviei, e descendo Pedro, ou seja, ele obedece.
Por quê? Agora ele começa a perceber então que com tudo quanto poderia lhe tirar do centro da vontade, da urgência de Deus, e ele tinha muitos motivos para isso, arrebatamento de sentidos. Pedro estava com fome, o texto vai dizer que ele estava com fome, e um homem com fome, irmão Paulo Roberto, é um homem difícil. Porque eu me recordo, irmãos, algumas vezes que a gente ia procurar local para fazer assim, retiro de casais. E nós saímos daqui às 6 horas da manhã. E alguns irmãos iam com todo vigor no carro pastoral, vibrante, mas ia cantando, dando glória. Ia dando meio-dia, parece que a chama ia apagando. O vigor ia diminuindo. E aí eu pensava, se a pessoa acha que está chateada comigo. E naquele jeito Anderson de ser, que vai sair sem café da manhã, vai ficar até 10 horas da noite sem comer nada e quieto. Mas os outros não são assim. Aí começava assim, pastor, que tal pararmos numa churrascaria? Tem uma churrascaria aqui no caminho, eu recomendo, é uma benção. A churrascaria ficou para trás, irmão. E aí ia dando 1 hora da tarde, 2 horas, daqui a pouco já estava assim, pastor, tem um cachorro quente ali na esquina, um pastel, qual que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Irmãos, um homem com fome é complicado. O texto vai dizer que Pedro estava com fome. Ele está arrebatado de sentidos. É uma visão que ele não entende, mas Pedro obedece. Ele obedece. No último momento a gente olha para essa visão e vê que Deus revela o porquê ele está indo. Desce, Pedro, vai lá, não duvida, porque eu enviei. Olha o verso de número 28. Mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame de comum ou imundo. Ele começa a entender, Deus o mostrou. Olha o verso de número 34, seja bereano aí, confira aí, irmão. Reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Está aí no nosso telão. Qual era a visão que ele não entendia? Deus estava juntando judeu e gentio. É um barco só, é uma canoa só, é o povo de Deus. Inicialmente pelos preconceitos, o que Pedro fala? Isso aí não vai dar não. Eu acho curioso porque Cornélio era um prosélito de bom testemunho, de boas obras, e que está com o coração completamente disponível para ouvir a palavra do Senhor. Onde é que está a resistência? Em Pedro, que era convertido em pregar a palavra para um gentio. Meus irmãos, que loucura! Mas assim relata o texto, quando a gente entende o que Deus quer, mesmo não tendo lógica misturar o sagrado ou o profano dentro da nossa cabeça, mesmo não tendo lógica fazer algumas coisas, a gente se move pela visão e não pela lógica. A gente se move pelo aquilo que Deus está falando, revelando a cada um de nós. A nossa vida tem que ser pautada pela visão do que Deus tem dado a cada um de vocês. Uma vida disposta em obedecer tão somente porque Deus deu a visão, Deus deu a direção, e a partir daí marche firme e seguro. E não fazer como Pedro. Pedro era um camarada resistente, né? Quando Jesus vai lavar os pés dele, o que ele fala? O meu não, meu. Hoje eu não usei tênis pé Baruel. Hoje eu vou passar vergonha. Aí Jesus fala assim, ó, se tu não deixar, tu não tem pacto comigo. Não, peraí, Jesus. Então vai fazer isso boa, lava até a alma, lava tudo logo. Mas ele fala umas coisas que ele resiste, e a gente faz isso às vezes, irmãos, como a gente preliminarmente, a gente gosta de resistir aquilo que é a visão, aquilo que é a direção, mas é preciso obedecer. E por último eu quero concluir esse sermão falando algo para você, que Deus quer gerar convicções acima das emoções. Deus envia anjo a Cornélio, lhe dá visão, ele observa para gerar nele convicção do que Deus faria. Olha o verso de número 3, o anjo foi muito claro, ele aceita. A gente olha agora para a vida de Pedro, a gente começa a ver que Deus trabalha com ele, e se você tiver oportunidade, eu não vou me estender aqui, olhar o capítulo 11 do livro de Atos, Pedro vem dando um relato, tintim por tintim, de todo o convencimento que teve
que essa obra a ser feita incluía judeu e gentio. Ele vem relatando todos os feitos de Deus, ao ponto de gerar nele convicção. Mas, meus irmãos, imagina o que é um judeu, imagina o que é um Cornélio, acostumado a dar ordens. Sim, senhor, não, senhor, permissão para me retirar. Agora ele está recebendo ordens, e ele começa então a desencadear ações para cumprir essas ordens, e quando ele envia os homens, ele já prepara toda a sua casa, toda a sua família reunida, sabe para quê? Para ouvir o Evangelho. Para ouvir o Evangelho. Agora, que convicção esse homem tem? Eu imagino o emocional dele. Será que Pedro vem ou não vem? Será que eu estou mandando homens em vão? Como será a recepção naquele local? Como ele é tomado por circunstâncias ao seu redor que o levam até mesmo por vezes a desanimar? Eu olho para a vida de Pedro. Que preconceito a ser quebrado para gerar convicção no coração dele. Até porque Pedro gozava também de uma boa fama ali, era um camarada firme. E para ele quebrar esse preconceito, depois de 8 anos, esse evangelho sendo anunciado, que é o poder, e ele falar, isso agora vai para o gentio também. Ele estava carregado daquele negócio, que isso era só para judeu, para ele ter convicção de que ele tinha que ir com aqueles homens e proclamar aos gentios o evangelho. É que Deus tinha que trabalhar muito forte no coração desse homem. Às vezes eu olho para as nossas vidas e eu percebo que as nossas tradições, as nossas emoções, elas estão falando mais alto do que as nossas convicções. Eu percebo isso quando Davi, no momento difícil da vida dele, e diz lá em 1 Samuel 30, ele chega em Ziclag, e ele olha então para aquele arraial que era a sua terra, seu povo, a cidade arruinada, cinzas, levaram mulheres, crianças, bois, jumentos. O que restou? Só dor, forte emoção. Você acha que parou por aí? Quando ele olha para o drama que ele está vivenciando, meus irmãos, a Bíblia fala que até os seus amigos, os seus colegas queriam apedrejá-lo. O que é que Davi faz? Ele ora e se esforça no Senhor. E ele faz a seguinte pergunta: devo eu persegui-los, Senhor? E Deus fala, vá e pode perseguir, porque eu vou restituir tudo, tudo. Mas, meus irmãos, se Davi ficasse parado naquele momento sobre forte emoção, a convicção ia ficar de lado. Mas ele, movido exatamente por convicção de que Deus iria restituir, ele corre atrás do prejuízo dele, consegue resgatar e trazer tudo, nada se perdeu, trouxe todos os despojos. Olho para a vida de grandes homens de Deus, observo que dificuldade é para lidar com as emoções. Davi passa por isso, os espias também passam por isso. Quando chegam os 12 para observar a terra, e eles vêm falando, olha, a terra é boa, hein? Mas tem filho de nefilins, de gigantes. Que negócio complicado é isso? Olha, não tem como, porque nós somos aos nossos olhos e aos olhos deles como o quê? Gafanhotos. Forte emoção. Aí entra Josué e Caleb. Só tem um negócio. Sabe quem que falou que ia botar a gente lá? O Senhor, o Deus, o Todo-Poderoso. Ele que falou, eu vou colocar vocês nessa terra. Que convicção, meus irmãos. Quando a gente deixa a convicção falar mais alto que as emoções, tudo flui na nossa vida. Mas nos dias e momentos como esse, alguns estão fechando 2020 como Jó, contabilizando tantas perdas, tantos prejuízos, tantas dificuldades, o ano está se findando e as pessoas estão olhando e falando, agora mais essa, agora mais essa. Agora a esposa falou, amaldiçoa o teu Deus e morre. E as emoções tomando conta, chegam os amigos de Jó, meus irmãos, quanta emoção, perder filhos, perder tudo, ouvir a esposa. Mas eu gosto da declaração de Jó, quando ele fala,
eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará. Vamos repetir isso, igreja? Eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará. Que convicção na vida de Jó! Com todas as perdas, com todas as adversidades, com todas as vicissitudes que a vida impõe a esse homem, as convicções estão falando muito mais alto que as suas emoções, e ele continua o seu caminho ao ponto lá no capítulo 42, ele diz: Deus, eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Não deixe, meus irmãos, suas emoções sobreporem suas convicções. Se Deus te plantou num lugar, você vai ter prova, indubitavelmente. Você vai passar por grandes lutas, como vai? Mas que as suas convicções possam preponderar sobre cada emoção em momentos que você vai passar pela sua vida. É com essa convicção que a gente está indo para a PIB Vila da Penha. Eu queria, nesse momento agora, concluindo esse sermão, dizer para você, para abrir a sua Bíblia, agora lá nos versos 39 em diante. E o texto diz assim: e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra como na Judéia, e como em Jerusalém, a qual o mataram, pendurando-o num madeiro. Verso 40, e a este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse. Em todos os momentos que aqui estivemos, a cada vez que estivemos aqui nesse púlpito, esse evangelho foi sempre calçado na morte de Cristo e na ressurreição do Senhor. Não há como a gente fazer uma obra que não esteja calcada no sacrifício de Jesus e na sua ressurreição, porque se Ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Olha o verso de número 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Sai daqui nessa noite tendo convicção que Deus julgará todos, os vivos e os mortos, porque haverá um grande dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus, Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és soberano, Tu és pleno, Tu és incomparável, Tu és único. Verso 43. E a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creram receberam o perdão dos pecados, pelo seu nome. Sabe por quê, irmãos? Hoje é dia de remissão de pecados. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia da gente se inclinar ao Senhor. Eu queria falar para você, reclinar a sua cabeça nesse momento, porque esse evangelho não podia me despedir dessa igreja sem proclamar a verdade da cruz, do sacrifício de Jesus, de falar que Ele há de julgar os vivos e os mortos, de que esse Jesus nos convida nessa noite a arrependimento. Ele quer nos remir de todo o pecado. Você que está afastado dos caminhos do Senhor nessa noite, que você quer voltar, coloca aí na linha do tempo dizendo assim: Pastor Anderson Maciel, eu estou hoje retornando aos caminhos do Senhor Jesus. Se alguém aqui nessa noite presente conosco, que entra aqui que fala: pastor, eu me afastei, eu me desviei, eu percebo que eu não estou vivendo uma vida plena com o Senhor, mas nessa noite eu estou retornando, porque eu quero, em nome de Jesus, contemplar cada detalhe do que Deus tem feito na minha vida. Eu quero, em nome de Jesus, não perder a visão, não me embaraçar com os negócios da vida, ter o senso de urgência. E quero sim, não deixar que as emoções possam preponderar sobre as convicções espirituais. Alguém que está conosco aqui nessa noite está dizendo: eu estava
afastado, eu esfriei, mas nessa noite eu estou retornando. Faz um sinal assim, eu só quero orar com você e por você. Basta um sinal seu, dizendo: sou eu, pastor, eu estou voltando. Faz um sinal assim, ó: pastor, eu andei errante, eu nessa noite estou me arrependendo. Alguém conosco aqui nessa noite que está dizendo assim: pastor, eu ainda não tenho essa experiência que Cornélio teve de salvação com Jesus. Eu tenho a minha religião, vinha seguindo, dando até um bom testemunho. Sabe quando você está maduro, que todo mundo olha para você e fala assim: só falta aceitar a Cristo. Era assim que Cornélio estava. Que homem de fé, que homem de valor, mas um homem que, apesar de toda a sua religiosidade, ainda não estava salvo. Ele precisava dar um passo de fé, crendo que o Senhor Jesus um dia morreu em seu lugar, que Ele ressuscitou para que tivéssemos vida abundante nele, que Ele há de retornar para julgar os vivos e os mortos, e que hoje é o dia aceitável. Você quer se arrepender e dizer: eu venho a Cristo, eu quero entregar a minha vida nele, confiar nele, na certeza de que o mais Ele fará. Você está tomando essa decisão? Estende a sua mão assim. Eu quero orar com você, por você nessa noite. Alguém aqui, só fazer um sinal: pastor, sou eu. Eu quero ter essa experiência com Cristo Jesus. Há alguém aí que está na internet dizendo: pastor, eu estou confessando a Cristo, eu entendo que sem Ele eu nada posso fazer. É o mover do Espírito, é por Ele. Eu queria terminar esse momento, e eu queria orar pela sua vida, por você que nos assistiu até aqui, e que, por tanta emoção que assolou o teu coração, você vem aqui nessa noite dizendo assim: pastor, perdi as minhas convicções. Hoje eu já estou duvidando de tanta coisa que antes eu cria. Hoje eu percebo que a emoção está dominando o meu coração. Mas eu quero nessa noite ter a visão. Eu quero contemplar os detalhes do que Deus tem feito, de todo o cuidado do Deus, o Todo-Poderoso. E eu quero, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que me fortaleça, para que eu saia daqui nessa noite dizendo: Deus, pode vir a emoção que for, a convicção do que o Senhor quer, da onde o Senhor está me levando, ela vai ser a assertiva da minha vida. Não há emoção que vai dominar sobre convicção. E eu peço que o Senhor me fortaleça nessa noite. Isso pode ser por um casamento estremecido, isso pode ser por algo que esteja abalando agora o seu coração, isso pode ser porque algumas coisas sucederam e hoje a emoção tomou conta. Mas o Senhor hoje quer dominar, gerando convicção. Você quer que eu ore com você e por você? Onde você está? Levante sua mão, dizendo: sou eu, pastor. Eu preciso sair daqui cheio de convicção. Cheio. Isso, pode estender a mão, eu quero orar por você. Isso, há mais gente falando: sou eu, pastor. Isso, estou vendo. Sou eu. Eu estou nessa noite. Vou sair daqui cheio de convicção. Quando vier as emoções, eu convicto ou convicta, eu sei quem luta por mim. Nós vamos orar nesse momento. Pai querido e bendito, nós exaltamos, glorificamos o nome do Senhor. Pela tua palavra, eu não podia sair desse púlpito nessa noite sem proclamar a raiz do Evangelho. Não podia sair daqui nessa noite sem dizer de que até aqui me ajudou o Todo-Poderoso. E de enquanto o Senhor me der fôlego de vida, eu quero proclamar sim a cruz, a ressurreição, o arrependimento e o julgamento que o Senhor trará a todos nós, porque isso é evangelho simples, raiz, e que tanto transforma como estava transformando toda aquela região. Deus, transforma a tua igreja, transforma cada ouvinte. Aos meus irmãos presentes aqui nessa noite, que ergueram suas mãos dizendo: eu quero deixar as emoções de lado e quero que as convicções prevaleçam. Faz essa obra, Pai. Fortaleça os teus filhos na força do teu poder. Eu te agradeço pelo tempo aqui vivenciado, pela experiência, por todo o amor praticado por essa igreja, a qual eu sou profundamente agradecido. Confiados nisso, Deus, nós assim oramos,
em nome de Jesus. Amém.